Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gabião e muro de arrimo na disciplina de Tecnologia das Construções. O nosso grupo é composto por Adeisa, Gabriel Coutinho, por mim, Gabriele Jacobi, por Maísa Mariani e por Rafael Capucho. Alguns pontos que nós vamos abordar hoje são a introdução ao conteúdo, o que é o muro de arrimo, o que é o gabião, para que eles servem, onde eles também se aplicam, quais são os tipos de muro de gabião existentes, porque existem 3 tipos. Existe o tipo caixa, o tipo colchão e o tipo saco. Nós vamos falar também sobre o método construtivo, o processo de execução de cada um desses tipos de gabião. Vamos falar também sobre as vantagens de se utilizar essa tecnologia e também sobre as desvantagens e os problemas que podem decorrer desse uso. Então, o que são gabiões? Bom, os muros de gabiões são muros constituídos por gaiolas metálicas, formados de aço galvanizado, porque são mais resistentes a intempéries e não oxidam. E também pode ser utilizado uma camada de PVC para melhorar nessa resistência à corrosão. Essas gaiolas, elas são costuradas continuamente por arame, formando assim estruturas monolíticas, ou seja, que fazem parte de uma mesma estrutura. Eles também são constituídos por malhas hexagonais com dupla torção e são preenchidos por pedras, que podem ser organizadas tanto manualmente quanto por equipamentos mecânicos comuns. Além disso, os muros de arrimo são classificados como uma estrutura de contenção à gravidade e flexíveis. Essas estruturas são obras que visam oferecer estabilidade contra a ruptura de maciços de terra ou rochas, evitando diversos problemas, como escorregamentos, desabamentos, rastejos, entre outros fenômenos causados tanto pelo próprio peso do gabião, quanto por carregamentos externos, como edificações, aterramentos, etc. E quanto à sua finalidade, eles normalmente são utilizados para contenção. Por exemplo, nas casas próximas a morros, os gabiões servem para estabilizar o local e impedir o deslizamento. Olá, me chamo Adeisa. Vou aqui apresentar para vocês onde se aplica o gabião e o muro de arrimo. As estruturas de pedras são aplicadas em contenções de objetos, advindo das encostas, além de que sua instalação pode seguir o formato do desnivelamento do solo, devido à sua estrutura flexível, e ainda assim continuar suportando determinadas deformações sem correr o risco de rompimento. Então, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês os seus principais usos. Quais são? Em obras de drenagem hidráulica, contenções, vamos lá, muros de arrimos e construção de prediais, em canalizações de rios, como que? Para correção do curso de água, estabilizando o fundo do leito e proteção das margens, diminuindo o assoreamento de rios. Construção de cais e suporte de pontes, manter a resistência da ponte, para não correr quando você cai no muro do talude, de não derramar fragmentos do talude. Elementos paisagísticos fazendo o quê? Deixando mais bonito a sua edificação, embelezando o ambiente. Também quero destacar que o muro de gabião é frequentemente usado em ambientes com matas preservadas, córregos, rios e lagos. Por quê? Pois eles não prejudicam o crescimento da vegetação ao redor e preservando a nossa mata ciliar, que é muito importante. Porque possui frestas em sua estrutura e ainda assim não prejudicando o crescimento das raízes, que elas vão entrelaçando entre as frestas e também contribuindo na resistência. Olá, eu me chamo Rafael e eu vou falar um pouco para vocês agora sobre os gabiões tipo caixa. Os gabiões tipo caixa são estruturas flexíveis de contenção, de natureza monolítica, armada, permeável e de alta durabilidade. Os gabiões tipo caixa possuem um formato de prisma retangular, em formato de paralelepípedo, e são constituídos por painéis de malha de dupla torção.
Essa malha ela é formada por arames de aço de baixo teor de carbono e contém em seu interior diafragmas, né? Essas caixas contêm diafragmas em seu interior que vão dividir as pedras que vão ser colocadas ali. As pedras vão ser divididas por essas malhas, e essas malhas também vão ajudar a dar mais estrutura para o gabião. É o tipo de gabião que pode ser o gabião mais comum de ser encontrado por aí, né? Na chegada de Nova Venécia ali, de São Mateus para Nova Venécia, por exemplo, tem um gabião ali que é um gabião tipo caixa, né? É um gabião muito comum de vocês verem principalmente sendo usado na contenção de taludes, mas também ele pode ser utilizado em barragens e em canalizações. Aí vocês têm as imagens aí, né, de algumas aplicações dos gabiões, né? Igual ali tem uma imagem de um gabião, né, próximo em um asfalto, e ali vocês podem perceber que eles têm drenos. Esses drenos são muito importantes para diminuir as tensões de empuxo da água, né, para evitar rompimentos. E aí você tem ali as outras imagens também. Nesse momento, eu vou apresentar o tipo de muro gambião, exemplo colchão. Como mesmo o nome diz, ele é a forma de colchão porque sua estrutura metálica é de formato de paralelepípedo, com grande área da base e altura pequena. Assim são produzidos com malha hexagonal de dupla torção e formando por base e tampa. De forma separada, também temos que a malha ela é dobrada da base na fabricação para aumentar a resistência de contenção de 1 metro, formando diafragma, ou seja, uns vácuos entre a base, que divide o colchão em fragmentos de mais ou menos 2 metros quadrados. Como a gente pode ver nessa imagem, indicado pelas setinhas diafragmas. Antes de ser aplicado, este colchão é desdobrado, tornando-se um paralelepípedo, e então é posicionado no local específico do projeto e é costurado. Após, então, é preenchido geralmente de pedras, para poder firmar mesmo. Tal tipo de gambião, geralmente utilizado onde? Em canais, margens de córregos, rios, com revestimento, com o intuito de proteger e estabilizar as margens. Também pode ser utilizados em plataformas de deformação para proteção de base, de muros, canaletas e revestimento de taludes. É utilizado em barragens de terra. Por fim, o revestimento de canais em estruturas que controlam a carga hidráulica de um curso de água, permitindo que o quê? A velocidade de escoamento seja compatível com o material de revestimento, evitando assim erosões e surgimento de vassarocas na edificação. Bom, meu nome é Gabriel Coutinho, eu sou aluno da M19 e eu vou falar sobre os gabiões do tipo saco. Os gabiões do tipo saco são uma estrutura metálica, geralmente ou quase sempre revestidos de zinco e alumínio. No final vou explicar porque o zinco e o alumínio eles são de forma cilíndrica, porque no momento da montagem deles é enrolado os dois lados dos maiores retângulos que eles têm. Eles são enrolados para formar um cilindro, da forma que se monta um cilindro normalmente. Tá. Eles são formados por uma única malha hexagonal de dupla torção e revestida por material plástico. Esse material plástico serve para não deixar a água, a reação química entre a água e o metal, não oxidar o metal e danificar a estrutura. Bom, o fechamento das extremidades são usados arames de aço, que são colocados de forma alternada entre a penúltima malha, a malha hexagonal, e é enrolado um arame só para fixar a estrutura mesmo. Bom, isso permite que ela seja montada no canteiro de obras. É fácil montar uma estrutura dessa, né? Se você já tem todo o material, você pode montar no canteiro de obras mesmo. E, bom,
Este gabião normalmente é utilizado em obras hidráulicas, porque eu já expliquei, porque ele é revestido de plástico, então suporta a reação da água. Bom, ele é usado como elemento de fundação de muros, onde é necessária uma solução rápida ou quando deve ser instalado em grande profundidade, que são as instalações subaquáticas, né? Ele é bastante utilizado também em locais com baixa capacidade de suporte. Eles são um material muito fácil de se utilizar. Os gabiões são um tipo de estrutura bastante versátil e sua instalação é feita com o auxílio de um guindaste ou uma grua, né? São dois equipamentos mecânicos que quase toda a obra são utilizados. E, bom, agora entra a parte do zinco e do alumínio, porque como que o metal ele tem esses dois outros metais, né? O zinco e o alumínio, ele possui uma utilidade em ambientes poluídos ou quimicamente agressivos. É para isso que a ligação de zinco e de alumínio existe nos gabiões do tipo saco. Quanto ao método construtivo do gabião tipo caixa, primeiramente é preciso ter em mente que, assim como qualquer outro processo executivo da construção civil, é necessário ter um correto planejamento antecipado e uma correta execução, a fim de evitar depois outros imprevistos e desperdício de material que possa tornar a obra mais cara. Os gabiões eles vêm agrupados em fardos e dobrados de fábrica, e aí para depois na obra eles serem desagrupados e serem desdobrados em uma superfície plana, onde vão ser removidas todas as imperfeições e todas as irregularidades, deixando a malha o mais regular possível. E aí as paredes vão sendo levantadas e unidas nas arestas por meio da costura de um arame de aço que vai unir as paredes, tornando elas bem rígidas, né? Precisa ter um amarramento bem forte para que porque é uma estrutura que vai suportar grandes tensões depois. E aí essas caixas, né, vão ser levadas, as estruturas vão ser levadas para o lugar definitivo e ali vão ser colocados gabaritos de madeira ou de metal que vão ajudar a conter a estrutura até que ela seja enchida por completo, porque enquanto ela está vazia, ela é muito molenga, né? Então é muito mole e não tem estrutura suficiente para se manter quando for colocadas pedras ali, se não tiver nenhum gabarito ali para conter elas. E as pedras vão ser colocadas ali, vão ser depositadas por meio de máquinas ou manualmente. E aí, a cada 1/3 do volume total do gabião para de encher, e aí as pedras vão ser acomodadas ali, onde está vazio, vão ser colocadas as pedras ali, elas vão ser acomodadas o melhor possível, a fim de remover ao máximo os vazios, os grandes vazios que tem entre as pedras, colocando pedra onde precisa. E aí também são colocados tirantes, né? 2 tirantes, que vão ajudar a manter a estrutura do gabião. E por fim, depois de repetir o processo, depois 2/3 do volume total, vão ser colocados dois tirantes novamente. E por fim, vão ser colocados de 3 a 5 centímetros de altura da altura máxima do gabião de pedra. E aí vai ser colocada a tampa, né, de modo com que ele fique estufado e bem firme. E aí vai ser fechado novamente a tampa vai ser costurada com arame, costurando ela nas paredes. E é importante lembrar também que os gabiões eles não ficam soltos. Os gabiões, conforme eles vão sendo colocados, eles vão sendo amarrados nos outros gabiões também. Eles vão sendo costurados nos outros gabiões, no gabião do lado, no gabião de baixo e no gabião de trás, a fim de tornar ele o conjunto o mais firme o possível. Bom, dando prosseguimento ao método executivo de cada um dos tipos de gabião, a gente vai falar agora do tipo colchão. Mas antes, é muito importante a gente salientar que
O processo executivo em si, ele só pode começar após o dimensionamento e o projeto do muro feito por um profissional habilitado, né? E ainda antes de começar o processo executivo, a gente tem que fazer uma série de serviços preliminares, né? Dentre esses serviços preliminares, a gente pode citar a terraplenagem, né? Que você pode ou escavar ou construir um aterro, dependendo da sua necessidade, fazer a limpeza do local também e regularizar a base para receber essa estrutura. Agora falando especificamente, né, sobre o gabião tipo colchão, eles são feitos, né, essa estrutura ela é feita utilizando uma malha galvanizada hexagonal. As pedras que são utilizadas para compor o sistema, a gente denomina esse tipo de pedra de macadame hidráulico e a graduação delas gira em torno aí de 10 a 15 centímetros, né? E esse sistema é manual, né, o sistema que a gente faz esse processo. E, na verdade, esse processo é muito semelhante ao gabião tipo caixa. A diferença é que o formato em si da estrutura, ele é mais retangular, né? Ele é mais achatado. Esse tipo colchão, ele é caracterizado por ter uma área grande e uma espessura menor, né? As espessuras padrão que a gente tem aí desse tipo colchão giram aí em torno de 17 centímetros, 23 centímetros e 30 centímetros, enquanto que o tipo caixa, a altura gira em torno de 1 metro. Então, a diferença é bem grande quanto a isso, né? Então, por esse motivo também é que esse tipo de gabião é utilizado para revestimento de canais, barragens em terra, né? Para proteger encostas e obras hidráulicas em geral. Bom, então, a execução do gabião tipo colchão, então, começa com o desdobramento das estruturas metálicas, porque elas vão virar uma estrutura de contenção. O fio que é utilizado nesse procedimento é o fio BTC, né? Um fio de aço, né? Que a gente chama de baixo teor de carbono. E ele é utilizado, né? Ele é adequado para os ambientes agressivos, né? Como o ambiente marítimo, por exemplo. Então, depois de desdobrada essa estrutura metálica, chega o momento de levantar as paredes e unir esses cantos, né? E a gente vai, então, estruturar essas laterais. Agora, um outro ponto também que é importante a gente falar é que é recomendado a utilização de sarrafos, né? Que são pequenas peças de madeira que, nesse caso, vão ser utilizadas para guiar, né? Para servir de guia para a altura do gabião tipo colchão, né? Então, elas vão ajudar aí no posicionamento correto das dobras da estrutura. Então, após a montagem dessa estrutura metálica, ela é posicionada, né? Sobre a superfície do talude. E quando o talude é muito inclinado, a gente utiliza algumas estacas de madeira e grampos, né, para fixar, né, para estabilizar esses colchões em cima da superfície. Então, depois disso, os colchões são unidos, né, eles meio que são costurados, né. E um outro ponto também importante é que dentro dessas estruturas são fixados tirantes verticais. E eles são utilizados para ligar a base do nosso colchão até a tampa, né? Evitando que ocorra deformações ali, né? Deformações na estrutura metálica. E aí, consequentemente, vai melhorar também o comportamento estático da estrutura, né? Inicia-se então o processo de enchimento dos colchões, né? Que são posicionadas as pedras dentro da estrutura metálica. E uma coisa que deve se tomar muito cuidado é quanto aos vazios, né? Deve-se tomar cuidado para não deixar que sobrem muitos vazios ali entre as pedras. Então, geralmente, uma pessoa vai lá e assenta essas pedras para diminuir ao máximo o índice de vazios ali dentro, né? E as pedras, então, depois de preenchidas, né? Elas devem passar aproximadamente 3 centímetros da estrutura metálica para então receber a tampa. E essa tampa, né, após o preenchimento, a tampa dos colchões é estendida sobre eles, né, sobre todos os colchões que estão ali. Então, elas são amarradas nas bordas, então unem também todos os colchões que estão ali na superfície. E essa, então, é a estrutura, né, o gabião tipo colchão que a gente conhece. Bom, agora eu vou explicar, né, sobre o método construtivo dos gabiões do tipo saco. Como eu já dito antes, os gabiões do tipo saco são uma estrutura muito simples, muito versátil, que você consegue até montar no próprio canteiro de obras. Então, a sua execução também é bastante simples. Bom, para a execução do gabião tipo saco, ele é uma estrutura metálica em forma de saco, né? É um cilindro
preenchido com pedras para, né, garantir a forma cilíndrica, é por isso que ele é usado esse nome do tipo saco. Bom, esse gabião, ele não, tipo, você não precisa ter um cuidado muito grande, tá? Com o enchimento das pedras, basta que ele garanta a forma de cilindro, de saco mesmo. As pedras são colocadas nas extremidades, como eu já expliquei, né? Para amarrar as extremidades é pela penúltima malha hexagonal do metal. Aí você preenche com as pedras e é basicamente pronto. Você tem um gabião do tipo saco. Aí o guidaste, a grua, é usado, né? Para suspender eles e posicionar conforme o projeto. Nessa parte é muito importante que o projeto seja bem coerente, para não correr erro de execução. E é simplesmente isso. Uma estrutura metálica preenchida com pedras e usado um guidaste, uma grua, e posicionada no local desejado pela obra. Bom, falando agora sobre as vantagens do muro de gabião, a gente pode citar a flexibilidade, né? Você vai poder ter recalques e deformações na estrutura, mas mesmo assim ela não vai se romper. Outro ponto é a permeabilidade, ou seja, você não vai precisar desembolsar recursos para fazer um sistema de drenagem externo, né? O próprio muro ele já tem a capacidade de se autodrenar. Outro ponto é a agilidade, a facilidade na construção, né? Na execução do processo. Por quê? Diferentemente dos outros muros, né? Muros de concreto armado, né? Nesse tipo de muro você não tem argamassa, você não tem concreto. Então, você não vai precisar, assim, de uma mão de obra muito especializada. Isso torna o processo mais fácil. Mas, mesmo assim, é importante a gente salientar que, para analisar o peso ali que a estrutura vai ter que sustentar, nesse processo, assim, a gente precisa de uma mão de obra habilitada, né? De um profissional habilitado para isso. Mas a mão de obra, propriamente dita, ela não precisa ser muito especializada, né? Outro ponto aí é o baixo impacto ambiental, né? A vegetação vai se integrar a esse muro, permitindo aí que o impacto ambiental seja muito menor do que os muros convencionais. E, por fim, o baixo custo, né? A principal vantagem desse muro de gabião é que, devido ao tipo de material que a gente utiliza, né? O arame, as pedras e a mão de obra, que é pouco especializada, o processo se torna muito mais vantajoso economicamente. Em relação às suas desvantagens, a principal desvantagem é a avantajada largura da base, porque é ela que dá a estabilidade ao muro. E então ela apresenta grandes dimensões. E assim acaba comprometendo faixas do terreno. Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que os gabiões são estruturas muito resistentes e práticas, por serem feitas de aço galvanizado para evitar a oxidação. Juntamente a isso, suas outras diversas vantagens e quase nulas desvantagens oferecem uma grande qualificação a quem opta por essas estruturas de contenção.